Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo para vocês aí. Olha, gente, é o seguinte, eu anunciei no vídeo anterior umas plantas daqui da coleção, chamado Cattleya Chocolate Drop Kodama, e já tem muita gente fazendo pedido. Vai ter planta para todo mundo, eu tenho um estoque bom disso aí. Mas não é disso que eu vim falar, é o seguinte, então as pessoas estão pedindo as plantas e teve gente que viu a planta, tal, eu mandei a planta, a foto da planta, como é que está, e o pessoal pergunta como é que eu faço para plantar isso depois que eu receber. Qual seria a melhor forma de eu colocar isso num vaso para ela enraizar rapidamente, para a planta ficar legal aí no vaso. Então, complementando aquele vídeo anterior, vamos fazer um vídeo aqui relativamente rápido, tá? Explicando como é que você vai fazer, se você fizer pedido dessas plantas, para envasar isso, colocar num vaso, para que essa planta se recupere rápido, faça seu enraizamento, brote e floresça bem com você, ok? Isso vale tanto para essas plantas como qualquer planta que você receba por encomenda, pelo transportador, pelo correio, sei lá, e que venha, obviamente, a raiz nua, vem tirada do vaso. E é o caso dessas aqui, né? Essa aqui é a Chocolate Drop, tá aqui a planta, olha só, grandona, bem grande a planta, né? Mas vocês vejam que ela tem relativamente pouca raiz, não está muito enraizada. Isso porque essas plantas estavam em vasinho muito pequeno, a gente acabou deixando isso passar do tamanho do vaso, foi passando, e as plantas ficaram enormes e o vaso muito pequeno. Então na hora que foi separar isso e tirar isso, teve que fazer uma poda meio que radical nas raízes, então não ficou muita raiz, né? As menores são essas aqui, essa aqui é a grande, né? Essas aqui são as grandonas, tem mais de 50 centímetros de altura, e essa aqui são as menores, na faixa aí de 40 centímetros, 35 centímetros de altura. Vocês notem que ainda tem aquele formato do vasinho pequeno nele aí, tá? Ele tem um pouco de raiz, mas não tem muita raiz não, ok? Então é o seguinte, como isso aqui é uma bifoliada, e as bifoliadas são muito sensíveis ao plantio, é uma planta que tem que ser tratada da forma correta na hora de ser replantada, senão você corre o risco dessa planta não conseguir enraizar e você vir a perder essa planta, né? E não é o que se quer, né? Então nós vamos dar uma aulinha aqui rápida aqui, não muito tempo aqui, explicando como é que a gente vai plantar essas plantas na medida em que receber esse material. A primeira consideração é fazer o seguinte, ela tem relativamente pouca raiz e são plantas muito altas. Então a tendência dessas plantas sempre será ficar balançando. E se ela balançar, ela não consegue enraizar, ok? Não enraizou, já é planta a caminho da lata de lixo, né? Então você tem que criar uma condição para essa planta enraizar bem, tá? E para isso essa planta tem que ficar absolutamente imóvel. Ela não pode ficar mexendo não. Você não pode simplesmente colocar a planta no vaso e deixar mexendo. Por isso mesmo, na hora de escolher o vaso para colocar essas plantas, nós não optamos por aquele tradicional vaso de orquídea, que é aquele vaso baixinho, com furo do lado, todo furadinho, porque nesse vaso você não tem como fazer o tutoramento dessa planta para ela não se mexer. Não tem como. Você vai colocar, essa planta vai mexer, o palito não vai ficar certo, essa planta vai mexer e não vai enraizar direito. Se você plantar no cachepô, ainda é um pouco melhor, porque você vai colocar aquele suporte de arame para pendurar o cachepô, e você pode até amarrar a planta naqueles araminhos lá, pendura no lugar, deixa quietinho que ela vai enraizar bem. Mas nós não fazemos tudo isso em cachepô não, porque é muita planta. Então nós usamos o vaso. E o vaso próprio para isso, primeira recomendação, use um vaso pequeno, nada de vaso grande, nada de colocar vaso grandão, porque no vaso grandão a planta vai ficar solta naquele vaso. Você não vai conseguir estaquear essa planta, colocar um tutor nessa planta de maneira que ela fique bem firme, tá?
Então o vaso que a gente usa para essas plantas aqui, maiores, a gente vai usar o vaso 17 centímetros. Esse vaso aqui de plástico, note que ele é um vaso relativamente fundo, ele tem 17 de boca e 17 de profundidade. Não tem furação lateral, não tem necessidade disso, tá ok? É um vaso fundo, e isso tem uma razão de ser, porque sendo um vaso fundo, você tem como fazer o escoramento dessa planta e vai ficar firme aqui dentro desse vaso. E para as menores, nós vamos usar o vaso 15, que é mais ou menos 15 centímetros de boca. Vejam que é uma planta relativamente grande que vai entrar nesse vaso aqui. E no caso da grandona, ela é uma planta maior ainda e vai entrar nesse vaso aqui. Ah, mas o vaso podia ser maior? Eu não recomendo. Se você quiser cultivar em vaso maior, é preferível você, ao receber uma planta dessa, raiz nua, ou seja, retirada do vaso, instala ela primeiro num vaso menor, um vaso relativamente pequeno. Depois que ela já estiver toda enraizada, bonitinha aqui dentro, aí sim você pode tirar essa planta inteira daqui e colocar num vaso maior. Mas deixa ela primeiro se firmar nesse vaso aqui. Ok? Então, vamos ver. Ó, tem uma companheira aqui que veio me fazer companhia aqui. Essa daqui é a Lolita, e ela tá barrigudinha, tá grávida. Foi um acidente, né? Uma gata que não é nossa, ela apareceu aqui, então já apareceu grávida aqui. Daqui uns dias tem filhote, espero que fique bonitinho, nós vamos arranjar adoção para eles aí, tá ok? Bom, muito bem. E ela gosta de ficar aqui em volta da gente aqui, dando trabalho. Tem mais um aqui no meu pé, que é o filho dela, o Laranjinha, mas ele não quis subir aqui agora. Muito bem, gente. Então vamos fazer isso. Vamos pegar essas duas plantas, vamos plantar as duas e acompanhe bem direitinho para vocês poderem fazer isso em casa, tanto com essas plantas como qualquer planta que você vai replantar, principalmente plantas de porte alto, porque são plantas que precisam ficar muito bem escoradas para poder enraizar rapidamente, ok? Vamos lá plantar elas. Vamos começar pelo mais difícil, vamos começar pela grande. Então a grande está aqui, os bulbos traseiros pequenininhos, aquela parte aqui de trás eu já removi, tirei para não ocupar muito espaço. Eu deixei aqui 1, 2, 3, deixei 6 bulbos nessa planta, tá ok? E então ela está uma muda muito boa, bem grande, bem saudável, já floriu, tá uma planta muito bonita. E ela vai entrar nesse vaso aqui. Então está aqui o vaso para ela. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar essa planta no vaso, segurando com uma mão e ver como é que ficou ela dentro do vaso, ver o espaço que sobrou. Aqui sobrou mais ou menos uns 3, 4 dedos aqui à frente, que é a medida ideal para isso aí, tá? Ela tem espaço para ela crescer aqui durante mais 2 anos, tá? Ela vai ficar linda, essa planta vai ficar um espetáculo. Depois eu vou fazer questão, a hora que ela estiver enraizada, daqui uns meses eu volto e mostro ela aqui para ver como é que ficou, ok? Então tá aqui o vaso. Nós vamos colocar pedra brita lavada dentro desse vaso, colocar um pouco mais do que o usual. Geralmente eu ponho pouco, agora a gente vai colocar um pouco mais, porque a função da pedra brita é justamente dar estabilidade para esse vaso, para não ficar caindo, tá, derrubando planta. Então a gente vai colocar um pouco mais para dar um pouco mais de peso, abaixar o centro de gravidade. Então coloquei mais ou menos aí uns 3 centímetros de pedra brita aqui dentro, lavada, ficou pesadinho, né? Ok, coloquei ela ali. Bom, então aquela velha, né, prática que a gente ensina para todo mundo, né? A parte antiga da planta está aqui, a parte nova da planta está aqui, ela está crescendo para cá. Eu vou encostar essa parte aqui na beira do vaso, né? Para dar espaço para ela. Então eu coloco a planta dentro do vaso, como está aqui. Coloquei a planta dentro do vaso, encostei a traseira da planta na beira do vaso e eu vou segurar com a mão. Eu sou destro, então eu seguro ela com a mão esquerda e vou colocar substrato com a direita. Quem for canhoto vai inverter isso aí, tá? Então tá, eu coloco ela ali e eu deixo ela mais ou menos, olha ali só, eu deixo ela mais ou menos uns 2 centímetros abaixo da beira do vaso, o rizoma dessa planta, tá? Uns 2 centímetros abaixo da beira do vaso, aqui no broto da frente, tá? Para ela poder ficar por cima, não ficar enterrada,
e ela também não ficar no ar, né? Não ficar muito para cima. Então ela vai ficar na altura certinha. Então eu vou pegar o meu substrato. O substrato que eu estou usando aqui, viu, gente? Esse aqui é a casca de pinos com carvão. Essa casca de pinos foi lavada, foi acrescentado carvão e foi ainda deixado de molho por algumas horas com uma aplicação de 1 grama na água de molho disso, deixar 1 grama por litro d'água de nitrato de cálcio, que é um adubo nitrogenado, muito fácil de encontrar no comércio, barato tal, e ela dá assim, ela dá uma compensada na tendência natural que a casca de pinos tem de roubar o nitrogênio ali no início, então ela ajuda a planta a dar uma reforçada, tá? Então eu deixei de molho, eu vou usar ele úmido, não está totalmente seco, tá aqui. A granulometria disso é mais ou menos aí uns 3 centímetros, 2 centímetros cada pedacinho. Às vezes aparecem uns pedaços maiores, aí eu pego a minha tesoura aí de podar e eu corto isso aí para diminuir um pouco esse tamanho aí. Ok, então eu vou colocando aqui, deixa cair. Note que eu não coloquei musgo. Eu tô, conforme eu falei no vídeo anterior, a gente está meio que dando um tempo aí no uso de musgo em planta recém-plantada. Isso tem ajudado a gente a controlar erva daninha, tipo trevo e outras coisas que entram aí, então a gente não está usando e tem dado um ótimo resultado, tá? Então coloca aqui, vejo que distribui o negócio todo aqui. Bom, apertar isso aqui agora, poxa, no dedo não dá, né? Então eu uso o palito, meu famoso palitinho de plantio, feito de maçaranduba, pontudinho, essa coisa toda, e eu vou apertar esse negócio sempre pela beirada do vaso. Vai apertando para baixo, aperta. Tem um gato querendo subir aqui, viu? Então aperto aqui, daqui a pouco ele pula em cima de mim aqui. Aperto aqui pela beirada. Ok. Então tá aqui, removo aqui o excesso que tiver por cima do rizoma. Eu quero deixar o rizoma sempre exposto, né? Pronto, tá aqui. Ok. Agora vocês vão notar que essa planta, se eu balançar ela assim, ó, ela balança. E ela balançando, você nota que ela mexe aqui embaixo. Se ela mexer aqui embaixo, na hora que ela começar a soltar a raiz, essa raiz, a ponta da raiz vai quebrar e essa planta não vai enraizar. Então eu tenho que fazer o escoramento dessa planta, o tutoramento, colocar umas estaquinhas de bambu aqui para segurar, ok? Vamos colocar. Chegou meu companheiro aqui, ó. Esse aqui é o laranja, é o laranjinha, é um que também apareceu aqui em casa. Né? Ele é filho da Lolita, incrível que pareça, né? Ele laranja, ela se alapa. Tá aqui ele aqui. Era arisco, não dava conversa para ninguém, agora virou um gato de colo, né? Vamos lá, vai para lá. Ok, então vamos lá. Agora vamos fazer o escoramento disso da forma correta, tá? Só prestar atenção que a gente vai mostrar como que funciona. Bom, então tá. Vamos escorar essa planta, nós temos o nosso companheiro aqui. Né? Gosta de ficar aprendendo, né? Plantar orquídea, né? E a gente vai usar o tutoramento de bambu, tá? Nós usamos um palito de bambu importado, vem da China, eu já mostrei isso em outro vídeo, muito bem feito, ele é pintado com uma proteção verde aqui, então ele não apodrece, ele dura muito tempo, todo certinho, é coisa boa para fazer pipa, né? No meu tempo de garoto, isso aqui seria uma festa para fazer pipa, né? Mas quem não tiver acesso a isso, isso aqui é vendido por uma importadora que fica aqui em Guarulhos. Quem quiser, se tiver interessado, eu posso passar o nome, ele só vende caixa fechada, né? Acaba ficando caro, né? Mas quem se interessar, é só me escrever que eu passo o nome da importadora aí que tem isso aqui, e eles vendem. Eu acho que eles despacham pelo Brasil todo também. Mas é fantástico esse palito, né? Muito bem feito, né? Engraçado, tem que vir da China, né? Acho que no Brasil não tem ninguém fabricando um palito desse, né? Bom, então eu escolhi aqui um palito aqui de 65 centímetros, que dá um pouco mais alto do que a planta, é bem reforçado, é um palito de 4 milímetros, bem reforçadinho, e eu vou colocar esse palito, eu vou instalar esse tutor aqui, no meio da planta aqui,
evitando, obviamente, de furar o rizoma, alguma coisa desse tipo, eu coloco aqui e levo ele, coloco ele vai, até o fundo. Pronto. Colocou, aí eu uso os araminhos. Araminho também é um negócio que existe no comércio. Tem gente que usa até aquela araminha de fechar pão de forma, mas eu uso um mais compridinho, um araminho aqui de 14 centímetros, que ele é mais fácil de trabalhar com ele. Tudo isso existe no mercado para comprar, tá ok? Não aconselho usar barbante, porque apodrece muito rápido. Não aconselho usar arame que não seja revestido, porque a ferrugem não é boa para as plantas, né? Mais uma daquelas coisas que a gente vai falar no outro vídeo, tá? Falando de adubação. Tem gente que acha legal botar prego, enfim. A gente não faz nada disso, né? Então, aqui agora é colocar o arame, você põe em volta do topo da planta, dá uma cruzada nele aqui, faz um X e prende ele aqui, dá um aperto aqui. Vamos vir no outro bulbo aqui. Olha só, é um pouco trabalhoso, viu, gente? Não é um negócio assim rápido, não, sabe? A gente leva tranquilamente aí uns 10 minutos para cada planta dessa que a gente faz. Tá? E a gente faz muitas dessas por dia, sabe? Eu estou fazendo a média aí de umas 100, 150 plantas dessa por dia, porque é muita muda que deu esse lote. Então tem que plantar, né? Espero que vocês vão e comprem todos, que aí não preciso plantar tudo. Então vamos lá, apertou aqui, ok, coloquei o tutoramento, mas vocês notem que a planta ainda balança, olha só, tá vendo? Ó, isso não pode, isso aqui não pode. Então nós vamos usar aqui a técnica da palmeira, tá? Quem já viu as prefeituras aí plantando palmeira aí nas rodovias, em beira de rodovia, nas praças e tal, sabe que se você pegar uma palmeira e plantar ela e não escorar ela, se ela balançar, ela morre, ela não consegue enraizar e morre. Então as prefeituras fazem o seguinte, eles pegam em volta da palmeira, eles colocam 3 ou 4 estacas cravadas até na palmeira, travando ela de jeito que ela não mexe de forma nenhuma. Então nós vamos fazer a mesma coisa, vamos pegar 3 palitos, pode ser até um pouco mais curto, esse aqui é o de 45 centímetros. Vamos pegar 3 palitos desses e vamos colocar um aqui na frente. E olha, a gente não coloca aqui no meio do vaso não, a gente coloca aqui na beirada. Por isso que a gente usa esse vaso mais alto, justamente porque ele dá ele segura melhor esse palito. Então eu vou colocar aqui, vai levar até o fundo. Aí eu entro aqui, rodo a planta uns 30 graus, alguma coisa, 45 graus, rodo mais, viro mais um bocadinho, coloco mais um. E coloco mais um, coloco 3. Ah, mas poxa, fica feio, deixa esse paliteiro aí nas plantas. Calma, gente, ele não vai ficar aí a vida toda, tá? Depois que a planta já estiver enraizadinha, eu posso tirar isso aí. Então eu vou colocar ele ali, vou pegar os meus arames que estão aqui. E agora sim, eu vou pegar ele aqui e vou forçar a planta um pouquinho para cá. Pego o outro aqui. Forço ele um pouquinho para o lado de cá. Até o palito chega até a envergar um pouquinho, né? Chega a entortar um pouco. Pego mais um, o último aqui. Coloco ele aqui. E pronto. Tá ali. Plantadinha. Agora vocês notem que ela já não balança tanto. Quase nada. Então essa planta já consegue enraizar. É claro que eu não vou colocar no lugar onde bate vento, porque vai derrubar ela. Eu não vou ficar mexendo nessa planta. Eu coloco ela no lugar mais calmo, mais tranquilo, onde eu não vou mexer muito. Molha, não fico jogando água com força nela, jogo mais água no substrato, a hora que for molhar, tal, e ela vai enraizar rapidamente. Daqui a pouco você começa a ver, nasce raiz para todo lado aqui. Depois que ela estiver enraizada, tá tranquilo. Aí você pode até remover esse calçamento aqui. Eu ainda faço o seguinte, eu tenho uma mistura aqui que eu ponho aqui de adubo Himitsu, o Himitsu do meu amigo Heron, lá do Espírito Santo. Eu misturei com um pouquinho aqui de isca de lesma, porque sempre é bom prevenir, porque a raiz é coisa preciosa. Vem uma lesma, começa a comer raiz, então não pode. Então eu coloco aqui, pego uma pitada disso aqui e jogo em cima. Porque esse adubo vai levar aí um mês e pouco para começar a fazer efeito, até lá ela já deu raiz. Então tá aqui colocado, falta colocar a etiqueta, tem que colocar uma etiquetinha escrita com o nome, e tá aí pronto. Então, essa aqui, a de 17, tamanho grande,
já está plantada. Tá tranquilo, ok? Vamos pegar a menorzinha aqui para mostrar para vocês também. Então tá aqui a menorzinha aqui, ela menorzinha em termos, né? Ela tá bem grandinha a planta. Essa tem um pouquinho mais de raiz aqui de substrato, eu não vou tirar, deixa ela quietinha. Vou pegar um vaso menor, esse é o vaso de 15. Faço o mesmo procedimento. Venho aqui, vejo se ela fica legal nesse vaso, fica bom. Tá aí, ó. Né? Vou colocar um pouco de pedra aqui no fundo do vaso. Aqui é um pouco menos, né? Obviamente o vaso ali é maior. Coloco, vejo como é que ela fica aqui. Fica na posição certinha que eu estou querendo. Exatamente aqui mais ou menos 1 centímetro abaixo da beira do vaso, que é a altura do rizoma que eu estou querendo. E faço o mesmo procedimento. Venho aqui, deixo cair aqui o substrato aqui dentro. Então, para quem comprar essas plantas, para quem adquirir essas plantas, já vai o manual junto, né? Já sabe como é que cultiva isso, tá? Então vem aqui e novamente eu pego o meu palito aqui de plantio e vou apertar na beirada aqui. Às vezes é difícil apertar porque quando a gente usa um substrato mais fino, com muito musgo, é muito mais fácil apertar, né? Aqui realmente precisa fazer um pouco de força aqui na beira aqui. Pronto, tá aqui. Tira o excesso de cima da planta. Note aqui, ó, a planta balançando. Aqui eu venho com o palito. Pode ser aquele palito grande, eu vou usar um pouco menor, porque a planta é um pouco mais baixa. Coloco o palito. Vai lá, até o fundo do vaso. Pego meus araminhos, eu tenho um monte desses araminhos aqui. A gente usa eles o dia inteiro. E eu vou pegar aqui, fazer o X. Traz. Coloca ela aqui. Aqui. Pronto, fixou ela aqui. Pronto, e vocês notam que ela continua balançando um pouco. Então eu faço a mesma coisa que eu fiz lá. Venho aqui, coloco 1, coloco 2, coloco 3. O pessoal chega aqui e fala, mas está parecendo um paliteiro. Mas é isso mesmo, viu, gente? Para essas plantas é melhor ficar feio no início e depois você saber que você tem uma planta que teve condição de enraizar direito, né? Então vem aqui, coloque ela aqui. Note que o vaso fundo é justamente dar essa possibilidade de você colocar esse escoramento e a planta ficar, e esse escoramento ficar firme. Se você usar um vaso raso, ele não vai fixar nunca. A planta vai continuar solta, tá? Então você quer usar um vaso de orquídea, aqueles vasos de barro de orquídea, tudo bem, use, mas coloca primeiro num vaso desse, deixa a planta aclimatar aqui, e depois você muda lá para aquele seu vaso, tá? Deixa ela terminar de enraizar aqui. Tá aqui, bonita a planta, bem enraizada, ó, bem firme, né? Coloca aquele meu, joga o adubo em cima, e tá ali plantado. Pronta para 2 anos aqui, sem qualquer problema. Então, gente, isso vale para essas plantas, isso vale para dendróbio de porte alto, vale para qualquer catleia bifolhada que fica alta. Quando você vai plantar, o segredo do bom plantio é a planta ficar assim, fixada no vaso de um jeito que ela não mexe, para ela poder enraizar direito, porque o enraizamento é muito delicado. Fica aí a dica para vocês, dando aqui. Que foi? Miau? Tá aqui meu companheiro aqui, tá a mãe dele aqui, e eu tô aqui nesse ambiente aqui gostoso, trabalhando aqui. Tá meio quente hoje, mas tá bom. E sempre é uma delícia ficar fazendo isso, e é muito legal falar com vocês. Gostou do vídeo? Curte aí, se inscreve no canal, aquela coisa de sempre. Divulga para todo mundo. O canal tá crescendo, viu, gente? Esse último vídeo, aquele vídeo da bomba, eu vou falar muito dele depois, tá? Porque teve um monte de gente que não gostou, mas teve um monte de gente que gostou também. Então ele contribuiu muito para o aumento do tamanho do canal. Uma hora eu vou fazer um negócio meio louco desse aí também. Ok, gente? Valeu, um abraço para vocês, até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser adubação, vamos fazer um vídeo sério ali, tá? Estamos preparando ele para vocês. Um abraço.